fiz toda a documentação, juntei, nananã, indeferido. E o mais absurdo, você vê que quando o INSS, às vezes, não quer olhar para a situação, ele não quer realmente conceder, vai se apegar aos mínimos detalhes. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Carla Prado e o assunto do dia são os erros que o INSS comete na análise de benefícios. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Carla, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Oi, Rafa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, agradeço aí o convite, né? Mais uma vez estar aqui com você. É a primeira, né, do ano, né? Primeira gravação do ano. Inaugurando, então, 2026. Tenho certeza que vai ser ainda melhor, né? Que foi 2025 para você. Se Deus quiser. Bom, eu advogo na área previdenciária há mais de 12 anos, né? Conheci você nessa área, né? Quando você ainda trabalhava lá no INSS. E desde então me dediquei a me especializar nessa área e minha advocacia exclusiva na área previdenciária desde então. Mas na área jurídica eu estou aí há 20 anos. Legal. E a gente escolheu falar sobre os erros do INSS, que é até um contraponto, né? O INSS, de vez em sempre, faz propagandas a respeito da desnecessidade de intermediários, entre aspas, para requerer benefícios, como se fosse algo simples e desburocratizado que a pessoa pudesse fazer sozinho. A gente sabe que na prática até pode fazer sozinho, mas o resultado nem sempre é qualificado, né? Então, a pessoa humilde, simples, quando vai requerer o benefício, não entende muito bem, né? Como é que você vê isso daí? Quando a gente vai falar de benefício previdenciário, Rafa, existem as ferramentas, né, que o INSS possibilita ali, o próprio segurado hoje com o celular na mão, não precisa mais, né, pegar fila, ficar lá no INSS para obter algumas informações. Então, pelo próprio aplicativo do meu INSS, é uma ferramenta hoje que o segurado utiliza, mas é uma ferramenta que, se você não souber onde buscar as informações, o segurado não vai conseguir obter essas informações lá. E isso já começa, antes mesmo de pedir o benefício, eu acho que numa análise até preparatória ali, vamos pegar um exemplo da simulação ali que a gente tem no aplicativo do INSS, Sim. A simulação da aposentadoria. A própria simulação ali, aquele programinha, né, que calcula, já traz todas as informações, quais são as regras que você já preencheu ou está em vias de preencher. A própria simulação do INSS, ela não é tão fidedigna ali, né? Ela não é correta. Por quê? Porque o sistema ele faz uma análise bem superficial daquilo que está no CNIS. Eu estava olhando até esse simulador ontem, por coincidência, de um cliente que me questionou um dado do simulador do INSS, né? E eu reparei que agora ele não mostra nem mais os vínculos que são considerados, ele só tem a verificação dos requisitos com o tempo, enfim, os requisitos. Ou seja, até a informação de quais vínculos que ele está considerando foi omitida. Sim. Né? Então, no simulador, o cara só vê agora, nesse momento, se tem ou não direito e fica bem raso, assim. Ele não consegue nem avaliar o que está sendo considerado na simulação. Sim, é muito comum a gente receber, né, pessoas no escritório que ficam, inclusive, às vezes, esperando ali realmente dar aquele íconezinho verdinho, né? Olha, Sim. Preencheu o requisito aqui, né? Para daí procurar um advogado ou para daí requerer um benefício. Só que a análise mesmo, né? Que o advogado faz, que a gente faz ali no escritório, usando inclusive outras ferramentas que nós temos no escritório, ela é uma análise diferente, né? Então, como você colocou, a gente consegue incluir vínculos, editar aqueles vínculos, às vezes vínculos que constam na carteira de trabalho, mas não constam no CNIS, vínculos que têm uma atividade especial que pode adicionar mais tempo, né, para o segurado. Então, essa análise que a gente consegue fazer no escritório, o sistema ele nunca vai trazer. E, por vezes, às vezes o segurado fica o quê? Esperando ali, trabalhando, contribuindo mais tempo para preencher um requisito que, às vezes, ele já preencheu na prática. Então, pegando aí um exemplo, o próprio simulador do INSS, ele já não cumpre a função. Sim. De entregar para o segurado qual é a real situação,
né, de tempo, né, e de quais requisitos que aquele segurado já preencheu ou está em vias de preencher. Legal. E uma coisa também que acontece muito, Carla, eu já vi isso no escritório várias vezes, né? É o cliente, ele deu uma entrada no INSS, o INSS apurou 30 anos de contribuição, faltava 5. Ele volta depois de 5 anos e agora está faltando mais 2, 3 anos, né? O tempo que foi apurado no primeiro pedido não bate no segundo pedido, né? Como é que você enxerga isso, né? Essa questão da preparação do segurado, né? Para que ele não perca tempo, né? Não fique indo e voltando, né? No INSS diversas vezes por conta de erros de análise no primeiro requerimento, no segundo e nos posteriores. Sim, o ideal mesmo é o quê? Antes, inclusive, de requerer aposentadoria, procurar uma orientação, né, de um advogado especializado na área de preferência, para que ele possa fazer uma simulação, considerar todas as possibilidades, se tem tempo especial, se tem alguma particularidade naquela aposentadoria, para ele já ter uma ideia do que pode ser considerado, o que é um pouco mais difícil de conseguir e o que realmente ele já tem ali como uma garantia. Sim. Quando acontece do segurado já ir sozinho, né, e faz o requerimento da aposentadoria, e aí tem um tempo que é considerado, depois ele tenta de novo, aí aquele tempo foi diminuído, por quê? Porque foi feita uma análise diferente, né? Um considerou algumas coisas, o outro servidor, de repente, quando foi analisar, não considerou as mesmas situações que o primeiro. Isso pode acontecer. Então, o ideal é que ele tendo em mãos ali uma análise de maneira antecipada ali, né? O que a gente costuma, às vezes, fazer no planejamento previdenciário ou na própria simulação mesmo que a gente faz no escritório. O cliente já tem um pouco mais de informações, né? Então, ele consegue ir já sabendo quais são os pontos mais sensíveis ali daquela aposentadoria e o que ele vai precisar de prova, de repente, já correr atrás dessas provas também. Então, se ele falta 2 anos ali, ele já consegue, nesses 2 anos, já se organizar para obter essa documentação que falta, ou se é uma documentação que não está tão robusta, ele buscar outros elementos de prova que vão contribuir para fortalecer aquele período que ele precisa provar ou aquela atividade especial, por exemplo, que ele precisa provar. E é bom frisar aqui que, às vezes, o erro da análise do INSS foi considerar coisa que não era possível considerar. De repente, o primeiro requerimento, no exemplo que eu dei, ele que estava incorreto, né? Então, assim, faltava documentações mesmo que não foram procuradas pelo interessado justamente por desconhecimento. Porque como ele desconhecia que tinha que juntar determinada documentação e o INSS havia validado determinado vínculo, né, ou determinado período, naturalmente ele não foi atrás, né, não produziu essa prova no segundo, né? Sim. Então é importante lembrar isso, que o INSS não erra só para o mal, ele erra para o bem também em alguns casos. Também. Né? O que a gente vê muito também, né, Rafa, é uma situação assim de aposentadoria por idade. Quando às vezes a pessoa ela fica tão fixa ali na questão da idade, né? Olha, ela fica presa naquilo, eu preciso completar a idade. E acaba, assim, não dando tanta importância para o tempo. Sim. Mas a gente sabe que o tempo na aposentadoria por idade, no formato do cálculo hoje, da apuração da renda, ele também conta. Sim. Também é importante. Não basta só... eu já tenho mais, assim, tenho 20 anos, né? Vamos dar um exemplo aí. Tenho 20 anos, nossa, está sobrando tempo, não preciso me preocupar mais com isso, também não vou olhar nenhuma outra situação aqui específica, vou ficar esperando só a idade, e aí completou a idade, vai lá e faz o requerimento sozinho ali no próprio aplicativo. Eu já tive situações de aposentadoria por idade, uma cliente me procurou, uma cliente, inclusive, assim, ela já tinha ali feito no simulador, né? Ela tinha realmente bastante tempo, ela tinha, eu acho que quase 30 anos. Faltava muito pouco ali para bater o tempo de contribuição, mas no caso dela, a idade iria chegar primeiro. Então, assim, ela já tinha ela já tinha essa noção de que ela tinha bastante tempo sobrando e estava esperando a idade. Só que quando a gente foi fazer essa análise para ela, nós descobrimos que ela tinha um tempo especial ali que daria para a gente enquadrar. E aí, quando a gente adicionou esse tempo especial para converter em tempo comum, o que aconteceu? Mudou ali o percentual Sim. final do benefício dela. Ou seja, ela teve um acréscimo de valor.
Sozinha, se ela tivesse feito esse requerimento, ela provavelmente ela receberia uma aposentadoria num valor menor, mesmo tendo condições de receber mais, mas como que ela ia fazer um requerimento específico para enquadramento ali numa categoria profissional, que você não precisa nem de apresentar o PPP, por exemplo, a própria Sim. CTPS já supre, né, essa exigência. Se ela não fizesse isso, ela ia receber um benefício menor. E ela, claro que não sabia dessa informação, e nós conseguimos, mesmo sendo uma aposentadoria por idade, em que ela tinha tempo sobrando e faltava só o requisito da idade, em que, teoricamente, ela poderia requerer sozinha pelo aplicativo do meu INSS, nós conseguimos trazer para ela uma aposentadoria num valor mais vantajoso. Legal. E falando sobre aposentadoria por idade, outro erro comum também de quem não procura o advogado é ficar esperando bater os 15 anos. Às vezes a pessoa já tem até a idade mínima, mas como o critério são número de contribuições para fins de carência, existem casos em que a pessoa até com menos de 15 anos já integralizou as 180 contribuições para os cofres da INSS. Então consegue antecipar um pouquinho a data da aposentadoria, mesmo sem ter os 15 anos, que é uma outra coisa muito comum que acontece, principalmente com quem teve uma vida laboral com muito vínculo picadinho, né? Sim. Ela trabalha um pouquinho aqui, temporário ali, vai. Períodos de auxílio-doença, né? Sim. Que a pessoa recebeu intercalado. Exato. E às vezes a pessoa fica fazendo aquela continha na unha mesmo, né? Ela fica ali, eu tenho 3 daqui, 2 dali, 4 dali. Esquece de somar o auxílio-doença. E aí realmente, às vezes, a pessoa já implementou o requisito, poderia requerer aposentadoria, mas realmente ele está perdendo, né? Cada mês que você deixa de receber. Eu vi um caso de uma senhora no meu escritório recentemente, ainda falando sobre aposentadoria por idade, em que ela é pensionista, recebe pensão por morte do marido, e ela foi orientada de que não tinha direito à aposentadoria por idade. E daí nisso ela já está com 65 anos, perdeu 5 anos aí de benefício aguardando. Ela foi consultar uma outra situação dela com relação ao empréstimo na pensão por morte, e a gente identificou que ela não estava aposentada, mas o que está acontecendo, né? Por que ela não aposentou? Aí é por isso, por erro de informação. Sim, já aconteceu isso comigo também. Esse mito, né, que ainda existe, né, que se você recebe uma pensão por morte e você quiser se aposentar, você perde a pensão. E por vezes, às vezes, principalmente quando a gente está falando assim de aposentadoria para a mulher, às vezes ela já recebe uma pensão por morte de valor mais vantajoso, e aí na cabeça dela, eu não vou correr o risco de perder essa pensão para receber uma aposentadoria. E aí, quando eles chegam no escritório e descobrem que não, que na verdade você tem direito de receber as duas, claro que, né, na acumulação ali a gente vai ver qual vai ser a proporção, né, desse benefício de menor valor, não acreditam, né? Eu mesmo já recebi pessoas que ficaram mais de 5 anos, que poderia estar aposentada, e não tinha solicitado a aposentadoria por medo de perder a pensão por morte. Então, assim, baseado o quê? Em informações equivocadas, né? Que obtém, de repente, até mesmo na internet, não consultar um profissional na época, né? E o INSS, no próprio sistema, ele não vai trazer essa informação, né? No aplicativo do meu INSS. Ele não vai trazer assim, olha, se você já tem uma pensão, você vai receber aqui um proporcional. Tipo, o simulador, ele não faz a leitura de que aquela pessoa já recebe. Poderia fazer, né? Por exemplo, ele identificar, olha, já que você já tem uma pensão, no caso da sua aposentadoria, você vai receber um benefício de valor X. Poderia trazer essa informação, mas ele não traz, né? Ele traz só a informação para você pedir a aposentadoria. Claro que esse cálculo de percentual ele vai trazer lá no final na concessão, sim, né? Mas essa informação de maneira antecipada, o sistema não dá. E outro erro que é comum, né? Você falou sobre o tempo especial. Acontece com muita frequência, primeiro, a pessoa desconhece que tem direito ao tempo especial. Então, ela não tem como apresentar a documentação para instruir o pedido, sim, de algo que ela não sabe. E o INSS não vai formular nenhum tipo de exigência a respeito do tempo especial, ainda que tenha algum tipo de indicador.
A gente sabe que dentro do CNIS existe um indicador de que existe exposição a agente nocivo, né? Essa informação fica lá em alguns dos vínculos, mas o Sim. INSS não formula exigência para isso. Sim, porque Então, essa informação, inclusive, já foi prestada pelo empregador, né? De exatamente. que aquele trabalho, naquele período, Tem insalubridade. envolve... Aham. E daí, mesmo tendo esse tipo de indicador, o INSS não faz exigência. Ou seja, se a pessoa não consulta um profissional, um advogado, enfim, alguém para avaliar o caso dele, preferencialmente de forma prévia, ele vai desprovido de documentação. E Sim. necessariamente ele vai ter um prejuízo. Seja um prejuízo de não conseguir o tempo para se aposentar, ou o prejuízo de ter uma renda menor, igual o caso que você citou, né? Sim, tem uma situação, inclusive, assim, que tem se tornado... Eu não sei se já aconteceu com você, ô Rafa, mas eu já tive algumas situações que aconteceram comigo, em que a pessoa ela preenche mais de um requisito de aposentadoria. Então, o que ninguém quer mais, né, que é com o fator previdenciário, né? Uhum. E a gente está ali numa das opções da transição, então do pedágio 100%, que vai trazer uma renda melhor, ou a de pontos, por exemplo, também vai trazer uma renda menor. Mesmo que a pessoa tenha ali o tempo especial, a informação já consta do CNIS, né? Claro que se a gente for fazer, o advogado vai abastecer o processo administrativo com toda a documentação, né? Mas vamos então pegar numa situação aí hipotética que a pessoa realmente está fazendo sozinha. Essa pessoa, ela já preenche ali, se a gente considerar um tempo de atividade especial, ela já preenche os requisitos, vamos supor, para uma aposentadoria de pedágio 100% ou de pontos, com uma renda bem melhor. Só que o sistema, quando a pessoa protocola o requerimento, qual que é a leitura que ele vai fazer? Qual a aposentadoria que o sistema vai conceder? A de menor valor. Ele vai conceder ali, que tem inclusive a incidência do fator previdenciário, vai conceder uma aposentadoria bem menor e não vai trazer a informação para a pessoa de que aquele tempo ali que o sistema já tem um indicador de que tem atividade de risco, que se considerado como especial, convertendo ali em comum, ela bate o ponto, sim, ela atinge o pedágio, e aí tem uma aposentadoria que, em alguns casos que eu já vi, já simulei, às vezes pode dar uma diferença de R$ 1.000 numa aposentadoria por conta do fator previdenciário. E a pessoa, de novo, né, por ignorância, acha que está certo, que está bom, porque foi concedido, né? Sim, e essa informação o sistema não vai trazer. Sim. Muitas vezes na análise, né? Porque você pensa assim, é mais fácil eu já conceder, elimino, acabou, está concedida a aposentadoria, e aí depois a pessoa que peça a revisão, faça o que for, do que, eu vou abrir aqui uma exigência, olha, eu vi aqui que tem um indicador, vou abrir uma exigência. Tem documentação de atividade especial, às vezes o segurado não consegue também identificar sozinho, mas que atividade especial que é essa, né? O que o INSS está querendo. Outra situação que eu vejo muito comum acontecer é que nós, advogados, nós trabalhamos com prazos, né? Então, a gente tem aquele ritual, né? A gente chega no escritório, tem o ritual, né? A gente não tem vida, a gente tem prazo. Tem vida. Então, assim, quem trabalha, então, com o INSS, trabalha 365 dias no ano. Sim. Então, a gente está acostumado ao quê? Nós sabemos onde controlar ali as notificações, o que a gente recebe, a gente concentra tudo no mesmo lugar, então a gente consegue controlar todas as notificações, né, que vem ali do INSS, da própria plataforma que a gente utiliza também, que é diferente, o INSS digital. O segurado, o que eu já vi? Situações em que a pessoa tinha o direito, ela preenchia todos os requisitos e, às vezes, uma exigência, assim, insignificante mesmo. Era só para cumprir ali uma coisinha, sei lá, uma informação básica, e a pessoa não recebeu a notificação da exigência, não cumpriu a exigência, o processo foi concluído e indeferido por não cumprimento de exigência. Sim. Então, assim, sozinho, o segurado não consegue ter controle, às vezes nem sabe a importância, né, ou a consequência do não cumprimento daquela exigência e tem o benefício indeferido. Perde meses da análise para, no final, ter um benefício indeferido porque não cumpriu uma exigência simples. E lembrando que hoje tudo é digital. E a gente está falando de um público mais antigo, né, que até tem o celular, até mexe nele, mas com dificuldade, né? Não sabe aproveitar tudo que é fornecido pelo celular.
Então, assim, você requerer a sua aposentadoria sozinho, um senhor, 60 anos, 65 anos, pedir a aposentadoria através do celular, ter que juntar a documentação lá e acompanhar a notificação no celular para cumprir uma exigência, a gente tem que ser muito ingênuo de acreditar que não vai ter falha, né? Não vai acontecer nenhum tipo de problema, né? É normal que aconteça problemas e é por isso que é necessário ter um apoio, né? De alguém que entenda o que está acontecendo, que entenda exatamente o que é para ser feito, como prosseguir, né? A gente já citou aqui vários exemplos de situações que dificultam a concessão ou geram uma concessão pior do que aquela que o interessado teria direito. E o segundo caso, para mim, é o pior de todos. Porque nesses casos, geralmente a pessoa está feliz com o benefício e nem sabe que poderia receber mais. Muito mais. E acaba vivendo, passando o restante da vida dele em prejuízo. Sim. Uma coisa também que é comum acontecer, que a gente observa, não só... agora, tirando um pouco o foco da aposentadoria, né? Sim. Que a aposentadoria é o que a gente mais pega erro, né? Sim. Que eu tenho observado, assim, hoje, a dificuldade, na hora de requerer, o INSS incluiu algumas perguntinhas ali, né? Algumas perguntinhas chaves, a depender do benefício. Então, pegando um exemplo do salário maternidade ou do benefício por incapacidade, ali o auxílio-doença, o INSS tem algumas perguntinhas que ele faz no início do requerimento, que o segurado precisa ler, precisa interpretar aquela pergunta, qual é a informação que o INSS está querendo. E a gente, que é advogado, a gente bate o olho, a gente já sabe onde é que ele quer chegar com aquela perguntinha ali, aquela informação que ele quer obter. E, por vezes, a gente recebe ali um indeferimento, né, automático. Por quê? Porque respondeu de maneira equivocada aquela pergunta inicial do requerimento. Ou seja, ele está fazendo o requerimento e o sistema ele já vai gerar um indeferimento. Aí a pessoa faz o requerimento, questão ali de às vezes, até automático, no mesmo dia, ou questão de dias, recebe a negativa. A pessoa, mas eu preenchi todos os requisitos, né? Tá tudo certo, mas por que meu benefício foi indeferido? E aí a gente identifica que foi o quê? Erro na hora de responder aquele formulário inicial. Quando a gente está falando do auxílio-doença, por exemplo, um erro ali na hora de prestar as informações com a data do início da doença, se teve acidente de trabalho ou não. Então, às vezes, você pode ter uma doença ocupacional, mas não um acidente típico de trabalho. Entendeu? E essa pessoa já foi desligada, então ela está fazendo um requerimento de auxílio-doença sozinha. Essas informações ela não vai conseguir trazer para o INSS, ela não vai conseguir... se é uma situação assim, eu costumo, inclusive, adicionar um requerimento. Eu faço isso. Você sabe que eu faço, né? Sim, conheço o seu trabalho. Eu costumo adicionar o quê? Um requerimento mesmo, explicando ali a situação fática daquele caso em específico. Se, na análise, isso vai ser utilizado ou não, aí já não tenho controle mais sobre isso. Mas o que cabe a mim, enquanto advogado, por exemplo, trazer de informações no âmbito administrativo para tentar ter êxito naquela concessão, eu vou fazer. Sim. Inclusive de maneira preparatória para um processo judicial. A gente tem, né, Rafa, situações em que você vai entrar, você já sabe que vai ser indeferido. Porque é uma questão, às vezes, sensível ali. Inclusive, a gente já traz essa informação para o cliente no atendimento. Olha, isso daqui, muito provavelmente o INSS vai indeferir no âmbito administrativo. A gente vai ter que judicializar. Mas o que o advogado faz? Ele prepara, né? Ele traz para o processo administrativo esses elementos. Quando tem tempo especial, praticamente 100% é negado, né? Eu vejo pouca concessão administrativa que não seja em via recursal. E olha lá ainda, né? Que a junta de recursos ainda tem um entendimento um pouquinho mais favorável, né? De interpretar mais de acordo com aquilo que acontece, por exemplo, nos tribunais, né? Sim, mas aí tem o fator do tempo, né? Sim. É uma Hoje demora. um recurso administrativo está equivalente a um processo judicial em atraso, em demora para ser decidido. Sim. Né? Aliás, gera um transtorno para a gente muito grande de ter que impetrar mandado de segurança para forçar uma decisão ali de um recurso administrativo, para na prática talvez vir
desprovido ou parcialmente provido e você tem que fazer uma nova ação judicial. Sim, e o tempo perdido, né? E você perdendo tempo. E às vezes, dependendo de uma situação, você fica realmente naquela dúvida, porque às vezes o cliente não quer também judicializar logo de cara. Sim. Tem alguns que querem tentar. Não, vamos fazer um recurso, será que não dá para a gente tentar? Justamente acreditando que talvez seja mais rápido, né, do que enfrentar ali o curso de um processo judicial. Mas a gente sabe que na prática, como você acabou de colocar, o tempo de um recurso, do julgamento de um recurso administrativo está quase equivalente a um processo. Eu já tive situações em que eu deixei lá o recurso, o cliente já chegou ali com o recurso que ele mesmo tinha feito, né? E aí ficou lá, eu falei, não, vamos direto para o judicial, porque aqui a gente tem mais chance de ter êxito. E aí fizemos, deu certo, concluiu, já estava ali na fase de entrar para o cumprimento e o recurso não tinha sido julgado ainda. Para você ter noção. Isso acontece com frequência. E outra coisa, assim, questão de benefício de LOAS, por exemplo. E eu não me recordo quando foi a última concessão administrativa que eu tive. Deve ter meses para trás, porque o INSS está duro também lá, né, na análise dos benefícios da lei orgânica, né? Como é que você tem visto isso? Olha, eu até que tive algumas concessões, mas realmente assim, eu percebo que quando a gente está falando do LOAS para o deficiente, a situação está um pouco mais engessada. Eu sinto assim que está um pouquinho mais difícil da gente conseguir êxito nessa análise. E às vezes eles entendem ali que há de fato ali uma deficiência tal, mas o problema é não equiparar ali nas condições para concessão do LOAS, então fica aquela coisa meio dúbia, né? Então, assim, é deficiente, tem ali aquele quadro que eles preenchem ali, né? Quais são as barreiras ali que a pessoa enfrenta. E, no fim das contas, acaba não concedendo. Então, assim, eu sinto que na parte de benefício assistencial aí pro deficiente, deu uma boa engessada. Eu não tenho tido uma percepção muito boa das análises administrativas, não, nesse sentido. Porque eu tenho sentido isso. Aliás, o judiciário também tá um pouco insensível com o LOAS. É um benefício que tem sido uma pedra aqui no nosso sapato, né? Tem dado um pouquinho de dor de cabeça aí para a gente poder ajudar o pessoal, né? E realmente pessoas que precisam, né, Rafa? Sim, a gente está falando da parcela mais vulnerável da população, né? Sim. Eu, particularmente, é um benefício que eu adoro fazer. Adoro mesmo. Lá no escritório, assim, sempre que aparece, eu fico animada mesmo, sabe? Porque para essas pessoas, né, Rafa, muda significativamente, né? A pessoa passar do zero a ter a garantia ali de um salário mínimo. Pois é. Né? E a gente falando ainda de erro, eu lembrei de um que aconteceu recente no meu escritório, que eu achei uma barbárie, né? Um requerimento de auxílio acidente, perícia favorável, né? O cidadão lá tinha uma amputação, acho que de 3 dedos, enfim, não tinha mais o movimento de pinça, né, adequado. E o INSS indeferiu por procuração. Que absurdo. Que absurdo. O que é o mais importante? Exatamente. Né? Por procuração. Eles falaram que a procuração assinada digitalmente, do jeito que está, não tinha validade, etc, 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 e indeferiu. Então, abrir uma exigência, né? Pois é. Ajeita essa procuração, coloca de um outro jeito. Se quiser que faça, inclusive, no formuláriozinho, a gente faz, não tem problema, né? Coloca lá no padrão, né? Mas foi isso. Aquelas coisas que a gente vê assim, uma coisa que a população não entende, né? O INSS, ele não é isento de erro porque existe a interpretação humana. Tem um servidor lá lendo as instruções normativas e os memorandos deles, enfim, e fazendo o juízo de valor, avaliando aquele caso com base naquilo que a norma interna diz. Sim. E assim, o julgamento que o servidor pode ter, ele vai contrário a qualquer coisa, até bom senso, até uma questão de lógica, enfim, não faz sentido. Você estava falando aí do seu indeferimento por conta da procuração? Sim. Eu tenho um caso muito emblemático lá, que causa assim revolta não só
em nós, né? No cliente, então, nem se fala, né? No segurado que está necessitando do benefício, mas, inclusive, na empresa, no empregador dele, que, assim, me manda mensagem e fala, como assim? Como assim que esse benefício não foi concedido? É uma situação muito difícil, o cliente sofre com diabetes, né? E aí, por conta do diabetes, iniciou um processo de amputação, né? Primeiro lá dos dedos, do pé, e aí a gente sabe como que isso vai evoluindo, né? Sim, sim. E aí ele foi sofrendo várias amputações. E aí, ok, tava ainda internado, a empresa fez todo o trâmite, né? Para o auxílio-doença. Não tinha condições de fazer a perícia, então teria que ainda ver uma questão da perícia, se gerasse perícia, né, uma perícia hospitalar, mas como nós temos ali a possibilidade da análise, né, documental, caiu na via da análise documental. O benefício foi indeferido. Por que foi indeferido? Porque ele não tinha a carência mínima ao reingresso. Só que assim, se você vê o histórico contributivo dele, você vê o nível da amputação, numa análise adequada, o benefício ele tinha que ser aposentado por invalidez. Sim. Certo? Ok. Aí isso chegou para mim com esse deferimento. Falei, tudo bem. E ele seguia aquele processo de internação, ia para casa, voltava, internava, até que começou a amputação da outra perna. Nossa. Então, assim, uma situação gravíssima, né? Sim, uma sim. situação extrema. Inclusive, ele correndo risco de vida, os médicos, relatórios, assim, tudo para contribuir para que ele obtivesse ali a concessão da aposentadoria. O que aconteceu? Fiz toda a documentação, juntei, indeferido. E o mais absurdo, você vê que quando o INSS, às vezes, não quer olhar para a situação, ele não quer realmente conceder, vai se apegar aos mínimos detalhes, né? Na perícia, eles avaliaram toda a situação grave que ele estava. Foi uma perícia hospitalar, porque ele ainda estava internado. O perito, ele apontou ali, inclusive, a necessidade do auxílio de um terceiro, da concessão daquele adicional dos 25%. Mas o que ele fez? Ele manteve a data do início da incapacidade lá do primeiro requerimento, e aí o benefício foi indeferido. Por quê? Porque lá no primeiro requerimento, eles entenderam que ele não tinha a carência mínima, e aí mantiveram um indeferimento, não analisaram nenhuma situação de uma concessão da aposentadoria por invalidez. E aí a empresa, assim, gente, mas como assim? Ele está com as duas pernas amputadas. E houve um agravamento, Sim, né, da situação, óbvio, né? A ponto de equipará-lo ali. A gente sabe que aquele rol de doenças graves, ele não a justiça não interpreta aquilo como um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. O INSS poderia, inclusive, conceder nesse formato, mas não faz. Sim. Entendeu? Então, é uma situação, assim, que vai ser necessário judicializar. E assim, em cima do que você está falando, não é exatamente o caso, mas é aplicável mais ou menos, é a questão da doença ocupacional, que poderia isentar de carência, não é o caso, né? Você mencionou que vem da diabetes e tal, mas é outra coisa que, por exemplo, que o INSS não olha. Entendeu? Não olha. Dificilmente você vê eles criando esse nexo entre a função e o trabalho, que poderia, por exemplo, nessa situação, se fosse o caso, ter isentado de carência, ter gerado uma renda melhor, ter gerado reflexos financeiros, como depósito fundiário e assim por diante. Né? E embora isso esteja lá, né? A gente tem um rol lá dos anexos. Sim. Né? Essas informações estão inseridas. A gente tem lá os códigos, né? Para estabelecer realmente o nexo entre a atividade e a doença. E, por vezes, a gente vê que, no âmbito administrativo, essa análise, essa concessão, ela não é feita. E aí traz uma série de prejuízos, né? Para o segurado, que ou tem a concessão de um benefício errado, né? Na espécie errada, e aí isso repercute na esfera trabalhista, né? Os direitos que ele eventualmente ali já poderia ter assegurado. Então, o que é o mais comum é você ter a concessão ali quando é um acidente típico, né? Que a pessoa já chega ali com a CAT. Mas realmente nessa questão de fazer essa análise, qual que é o histórico
profissional dessa pessoa? Qual é a atividade que eles colocam ali, né, naquele... É isso que eu acho que é uma sacanagem, né? Porque você vai ler o laudo, tá lá, né? Resumo dos fatos lá, né? Você vai ler e coloca tudo, mas na análise, tipo, naquilo não é importante, não é relevante, porque daí coloca lá. Tem nexo? Não. Ele relata, mas não aproveita o que foi relatado, né? Sim, e tem algumas doenças que, quando chega no escritório, você já sabe que a pessoa, você fala a função dela, a profissão dela, você já sabe que é aquilo que ela vai ter, você já sabe, inclusive, que documentação que ela vai apresentar. Ou seja, como que isso não pode ser também analisado dessa forma lá no âmbito administrativo na hora da concessão? Eu lembrei de um último erro aqui, né, que eu quero comentar, que eu acho interessante, né, para quem está assistindo, que é a questão da pessoa com deficiência, né? Então, eu atendi um cliente que ele foi mandado embora e ele tem muito tempo de serviço. Só que, assim, para aposentadoria por tempo de contribuição é insuficiente por conta de regra de transição. Aí, eu conversando com ele e tal, aí eu percebia que ele tinha uma dificuldade de me ouvir, né? Ele estava sempre virando, assim, para ouvir de um único lado, né? Eu falei, mas o senhor tem algum problema? Ele falou, não, eu tive perda de audição na fábrica 25 anos atrás, 30 anos atrás. Eu falei, mas aí muda tudo, né? Porque daí ele vai se aposentar como pessoa com deficiência. É uma outra regra, uma outra situação. Sim. Então, assim, esse é um outro elemento que o INSS não vai avaliar num requerimento, porque não vai saber dessa condição da pessoa. E você tocou num ponto importante, porque quando o cliente senta na nossa frente, olha só a percepção que você teve. Você teve uma percepção, você foi muito sensível de ver ali no comportamento, né, no gesto ali, que ele estava tendo um movimento ali da cabeça diferente. Falou, opa, peraí, tem alguma coisa nisso. Então, assim, o advogado também consegue, dentro, né, desse primeiro atendimento, identificar esses fatores, esses pontos importantes. E, às vezes, você até muda, né? Você muda ali a dinâmica daquele requerimento. Se você está num atendimento, e aí o advogado vai cavocando, né? Cavocando, enquanto ele não achar uma brechazinha, uma luzinha ali que vai mudar, porque às vezes realmente, quando o cliente, dependendo da situação, o cliente chega, você já fala, isso aí tá complicado, mas aí a gente vai, procura, caça, traz informações, né? Busca documentação e a gente consegue identificar ali, opa, eu posso, por esse caminho aqui, eu consigo mudar e muitas vezes você tem a concessão do benefício. Mas por quê? Porque o advogado ele vai fazer essa análise mais aprofundada, ele tem esse olhar diferente, que não é o que vai acontecer. Hoje o requerimento é feito totalmente digital. Se você vai lá, então, no presencial, ninguém vai falar, deixa eu ouvi-lo. Sim. Deixa eu ver, não, mas peraí. Ninguém está te vendo. Ninguém. Né? Então, assim, é uma análise muito superficial. E aí a importância de ter um atendimento especializado. Uma pessoa, inclusive, que tem tempo, né? Porque o tempo vai dando para a gente essa sensibilidade. É que você vai vendo tantos casos, que você passa a identificar situações que você falou, opa, peraí, isso aqui eu consigo aproveitar de alguma forma, entendeu? Sim. E geralmente acontece isso, que o profissional com menos experiência, ele ainda não vivenciou e às vezes deixa passar, né? Isso é um fato. Sim, Legal, Carla. E a gente tinha combinado aqui falar meia horinha, a gente estourou o nosso tempo. Eita. Eu agradeço demais. Passou tão rápido. Você viu? Passa assim, né? Eu agradeço. Tinha mais causos para contar. Eu acho que eu vou ter que aumentar o tamanho dos episódios. Fazer a parte 2. Eu agradeço demais você ter doado o seu tempo aqui nas suas férias e eu vou abrir o microfone para você se despedir. Poxa, Rafa, eu agradeço você, o convite. Como eu disse na hora que eu cheguei, é só você para me fazer nas minhas férias, né? Botar a roupinha aqui da advogada. Mas é um prazer imenso falar, né, de direito previdenciário para mim. É uma coisa que eu gosto muito, tenho prazer em falar. E tá aqui, então, na sua companhia, né? Melhor ainda, né? A gente troca muito, né? A gente tem uma troca bacana durante todo o ano, a gente vive trocando figurinha, né? Ajudando. Se ajudando, contando dos causos, né? Então, para mim é um prazer imenso, agradeço o convite e fico à disposição. Quando você quiser, estou aí.
Legal. Obrigada. Então é isso. Se você chegou até aqui, vale a pena você se tornar membro desse canal e ajudar financeiramente com o nosso trabalho. São R$ 5 por mês. Até o próximo episódio.